E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E, pô, a felicidade que a gente está aqui hoje, né? Falando sobre uma vitória por 3-0. O Santos bateu o Vasco em São Januário por 3-0. Demos uma pequena respirada na tabela, uma vitória muito importante. E eu venho aqui nesse vídeo, honestamente, eu fiz uma live aqui, né, pós-jogo, e a gente falou bastante da partida, individualmente os jogadores e tal. Mas eu só fiz essa live falar para vocês mesmo, não tem problema nenhum admitir, de repente você que não viu a live, só fiz essa live porque o seu Alcides, o avô do Santástico, nosso amigo Santástico, que eu não sei o nome, mas ele tá aqui participando sempre, ele falou, pô Edu, você vai fazer um vídeo pós-jogo, meu avô te assiste e tal. Eu falei, pô, não ia, mas eu vou fazer só porque você falou isso. Então, seu Alcides, um grande abraço pro senhor que me assiste, e a gente venceu por 3-0. Até tentar fazer um pós-jogo rápido, mas o Santos venceu o Vasco. Pulamos para a 14ª posição. No momento que eu estou gravando, o Flamengo está batendo o Mirassol. Não sei se de repente o Mirassol virou depois ou não, enfim. Mas pelo menos a gente consegue ali manter uma posição legal fora da zona do rebaixamento. A gente tem um jogo a menos, né, contra o São Paulo também, vale lembrar. Alguns times ali também, o Grêmio tem um a menos, o Vasco também, o Inter tem um a mais, tá tudo muito embolado ali embaixo. Mas é justamente por isso que a vitória de hoje é muito importante. Uma vitória contra o rival direto, uma final que, apesar do torcedor do Vasco pensar que era uma final porque era contra eles, não, era porque era um time ali, igual a gente, que é um time limitado, um time da parte de baixo da tabela. Domingo que vem contra o Mirassol é outra final, que a gente vai enfrentar na Vila Belmiro e tomara que a gente possa enfrentar com a maior capacidade física, técnica também, depende dos jogadores que vão ser poupados, né? A gente tem uma viagem para o Equador muito difícil para Ambato, né? Para jogar o segundo jogo contra o Macará. O próprio Mirassol também tem uma viagem, vai enfrentar a LDU em Quito na quinta-feira, no mesmo dia que a gente. É que a diferença é que a nossa viagem é um pouquinho maior. Tipo, a gente vai para Quito, depois pega o busão para Ambato. O Mirassol para em Quito e joga lá, né? Então a gente joga assim, ambos os times jogam com altitude, a gente é só uma distância um pouquinho maior até. Então, assim, vai ser um jogo provavelmente muito difícil, cansativo, mas que vamos ver o que a gente consegue rodar o elenco. É que o importante é que essa semana a gente sai com um saldo muito positivo, vencendo o Macará na ida e vencendo o Vasco por 3-0 no Campeonato Brasileiro. Então, vale elogiar muito a postura do elenco aqui. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, não tem problema nenhum. A gente tem que elogiar porque é o que mais a gente quer fazer. É chegar aqui e elogiar, falar, caraca, jogaram pra caraca, porra, estão merecendo e tal. Porque a gente fica feliz com isso. A própria live, eu vou deixar a live no final desse vídeo, né? Foi muito legal, o pessoal participando e tal. A gente quer isso, quer comemorar, porra. Quer comemorar. Então, eu já peço até para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se quiser também, torne-se membro aqui do canal, é muito importante, ajuda bastante a gente. Mas pelo menos o like e a inscrição, tá bom? Que é de graça e tá ótimo. Então, assim, falar dessa partida, eu vou fazer um vídeo bem rápido de pós-jogo. Eu acho que o primeiro tempo a gente não foi tão bem, né? A estratégia do Cuca talvez tenha sido ser um pouquinho mais defensivo, tentar um contra-ataque, por isso que ele coloca o Cabageiro como um cara pela direita. Então a gente marcava praticamente ali num 4-4-2 muito bem definido, com o Neymar e o Gabriel à frente, né? Os dois ali. E a gente sabe, eles dois não fazem tanta pressão, deixam um pouquinho menos jogadores ali. E isso já é complicado, mas contra um time que tem um zagueiro igual o Robert Renan, que é muito bom passador, tá? Isso acaba às vezes até dificultando um pouquinho mais. Mas é importante também dizer como esse time foi competitivo, mesmo tendo essas limitações. E no primeiro tempo, o Vasco acho que tem as melhores chances, mas a gente chega na segunda etapa e consegue. Desculpa, perdão, rapidinho, só para me corrigir. Primeiro tempo, o Vasco tem mais controle, mas a gente tem as melhores chances, que é aquela do Gabriel, que ele perde na cara do gol, e a do Cabageiro, que vai na trave. No segundo tempo, a gente meio que iguala esse controle e consegue converter em gol ainda. Porque as boas chances que a gente teve, a gente aproveitou. Então, assim, eu acho que no geral, se a gente falar em merecimento, a gente mereceu essa vitória. E aí, claro, pode se argumentar, mas o Vasco é um time limitado e tudo mais. Sim, é verdade. Mas a gente também é. O nosso campeonato hoje, vamos lidar com a realidade, é isso. É vencer o Vasco, é vencer o Mirassol na Vila semana que vem, se tudo der certo. Bater os confrontos diretos ali, Inter, Grêmio e tal. A gente pega o Grêmio no segundo turno, mais para o final do segundo turno em casa. O Inter fora daqui a pouco, jogo difícil. Então, enfim, o nosso campeonato é esse. E é muito importante a gente vencer fora de casa, até falando no sentido, né, anímico, como eu disse no começo do vídeo. É muito importante a gente vencer esse jogo para a sequência da temporada.
O Santos vai a campo hoje com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, William Arão, Luan Pérez, Escobar, João Schmidt, Oliva, na direita Cabageiro, na esquerda Barreal, Neymar mais centralizado, muito próximo do Gabriel, quase como segundo atacante, e o Gabriel. Então assim, o 4-4-2 quase muito bem definido, com o Neymar flutuando para ser tipo, para variar aquilo, né, entre o 4-2-3-1 e o 4-4-2 com o Neymar. Então assim, acho que vale o elogio a duas situações. A estratégia do Cuca eu até achei interessante, mas talvez não tenha sido tão bem executada, porque o Vasco teve uma escapada, aquela escapada com o Piton do lado esquerdo nas costas do Cabageiro, que o Igor estava bem à frente, é perigosa, é que o Brasão faz uma boa defesa. A cobertura em frente à área, Schmidt e Oliva não estavam bem. Então eu acho que deixaram muitas vezes o Andrés Gomes finalizar uma, o Thiago Mendes finalizar outra, tipo, deixaram aquela área um pouquinho desprotegida. Então fica a pequena corneta a isso. Mas acho que também vale o elogio. Por exemplo, o Cuca bancou a dupla de zaga Arão e Luan Pérez. Eu particularmente não queria, mas eu acho que gol à parte, tira o gol. Imagina que eles não fizeram gol na partida. A partida defensivamente dos dois eu achei muito boa. Eu até comparei na live que eu fiz aqui. O Luan Pérez deu 12 cortes ao longo da partida, o Robert Renan 3. Claro, o Vasco atacou mais, mas ele fez muito bem o papel dele. O William Arão deu 10 cortes, o Carlos Cuesta 2. De novo, o Vasco atacou mais, mas quando atacou, os nossos zagueiros estavam bem postados. Então eu acho que gols à parte, vale elogiar a escolha por eles e a boa partida deles também. E eu até acrescentaria o que eu falei na live, eu gostei do William Arão na saída de bola. Qualidade no passe, bola longa, tudo mais e tal. Acho que vale o elogio aqui, tá? O Arão foi muito bem nesse quesito. Elogio também ao Igor Vinícius, que mesmo com lesão, né, não estava 100%, se colocou à disposição, né, com lombalgia ele tá, mas se colocou, não, vou jogar, vou ajudar, tal. Não fez lá a melhor das partidas, mas se apresentou. E tira uma pressão do Davizinho que, poxa, você pensa, o Gabriel Menino se machucou, você vai mandar o Davizinho num jogo de pressão, um jogo difícil, fora de casa, porra, rival, né, meio que um clima de final por conta da disputa na tabela, mas é um campo difícil de jogar. O Vasco é um adversário difícil que faz muito bem, né, faz valer normalmente muito bem o seu fator casa. Pô, é um confronto difícil. Então, vale o elogio ao Igor aqui, por mais que não tenha feito tecnicamente uma grande partida, de tipo, se colocar à disposição. Não, vou pro jogo, vou pra batalha, professor. Não foi tão bem, mas acho louvável essa atitude. Falei, já passando jogador a jogador, tá? Não gostei muito da partida do Schmidt e do Oliva. O Schmidt muito mal fisicamente e tecnicamente também, errando muitos passes. O único passe que ele acerta no primeiro tempo, não é o único, tá? Uma hipérbole que eu digo. Mas um passe longo lançado pro Gabriel, o Gabriel domina a bola e trava até a jogada. Mas no restante ele foi muito mal, né? Errando muitos passes simples, não gostei muito não. E o Oliva também. O Oliva, o Oliva pode entregar muito mais do que ele entregou. E mesmo sendo um cara que até em alguns momentos ele trabalhou mais para tentar colocar essa bola à frente, tal, errando muito e tudo mais, mas não gostei muito da partida dele. Quando ele é substituído pelo Gustavinho no começo do segundo tempo, acho que o time tem uma outra dinâmica. Talvez nem tanto pelo trabalho do Gustavinho com a bola, mas pelo espaço que o Gustavinho ocupou. Acho que foi muito interessante isso. E aí vale completar, né, isso. O Gustavinho não teve tanta participação com a bola, mas de outras participações sem a bola, por exemplo, cito o Barreal. Não gostei tanto do Barreal hoje, acho que o Barreal pode entregar muito mais do que fez hoje. Assim como no último jogo, tá? O último jogo contra o Macará, não gostei tanto, até falei aqui no canal, acho que ele pode entregar mais, mas ele fez hoje essa partida, e mesmo assim, não tão boa, tá? E mesmo assim ele coloca pelo menos o Gabriel na cara do gol uma vez, né? No momento em que eu tô gravando aqui, o Flamengo faz 2-0, tá? Luiz Araújo, se não me engano, fez o gol. O Gabriel, é um passe do Barreal de cabeça, né? E o Gabriel finaliza mal. Belo gol do Luiz Araújo. O Gabriel finaliza mal e a gente não consegue, né, fazer o 1-0 já na primeira etapa. Mas mesmo assim eu não gostei muito do jogo do Barreal, achei muito errático nas escolhas e tal. Mas a gente fez um papel muito competitivo na primeira etapa. E aí na segunda,
de novo, essas mudanças que o Cuca promoveu, acho que foram bem interessantes. Mas enfim, já fui meio que falando jogador a jogador, eu não queria fazer um pós-jogo muito longo, mas acho que a segunda etapa a gente acabou merecendo uma vitória. Já na primeira tendo chances melhores, mas na segunda igualando muito o controle e conseguindo fazer os gols. O primeiro com um bom passe de cabeça também no rolezer pro Gabigol, e os outros dois em bola parada, que o Léo Jardim... o Léo Jardim errou. O problema é dele. A gente estava lá para fazer. E repito, gols à parte, o Ilharão foi segundo, o Luan Pérez foi terceiro, eles foram muito bem. As trocas, gostei muito da entrada do Roleiser, gostei muito da entrada do Gustavinho. Tassiano já nem tanto, mas entrou lá para pressionar e tudo mais, entendo. O próprio Rony também, o Anania já bem no finalzinho do jogo. Acho que o que fica de negativo, eu não gostei muito do jogo do Escobar, tecnicamente. Eu não cobro tanto porque eu sei que ele tem dificuldades. Já falei isso aqui várias vezes. Defensivamente, achei que ele foi muito bem. Mas tecnicamente, quando precisa aparecer, a gente sabe que ele tem muitas limitações. Mas não gostei mais do jogo dos volantes. Nossos volantes, tanto o Schmidt quanto o Oliva, especialmente o Oliva, podem entregar mais. E talvez isso, falando no caso do Schmidt especificamente, se a gente tem um camisa 8 com mais capacidade de pisar na área, de cobrir mais espaço de campo fisicamente, a gente podia estar até bem melhor, sabe? Mas enfim, não gostei muito dos volantes, mas é muito importante elogiar a resposta que esse elenco deu, especialmente no segundo tempo. Nem digo elenco, time, mas pode falar o elenco também, né? Acho que vale muito elogiar a resposta que esse time deu no segundo tempo, porque foi muito interessante. Elogiar também a torcida, lotou o espaço. Eu não sei onde vocês assistiram, eu assisti pela Globo, só dava nós na transmissão. Então vale elogiar pra caramba essa torcida que fez mais uma vez uma festa fora de casa e o elenco que correspondeu. É muito bom a gente terminar o domingo assim. Porra, é o que a gente mais quer, é chegar aqui e elogiar todo mundo. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal, amanhã a gente está de volta. Valeu, pessoal.